evolução da humanidade, o homem desenvolveu métodos para criar em condições controladas uma grande variedade de organismos, sejam animais, como bovinos, suínos e aves, ou vegetais, como o milho e o trigo. Além das plantas e animais, existem outros organismos que são de grande importância para o homem. Estamos falando dos micro-organismos, como os fungos e as bactérias. Apesar dos avanços científicos e tecnológicos, a enorme maioria dos micro-organismos nunca foi cultivada pelo homem e são desconhecidos, tanto sua existência quanto seu papel na natureza. Os micro-organismos são de grande importância para nós. Apesar de serem conhecidos como causadores de doenças, a grande maioria dos micro-organismos é inofensivo e executam papéis importantes para a manutenção da vida na Terra. O cultivo dos micro-organismos é feito em condições controladas, preferencialmente em culturas celulares puras, com a presença de uma única espécie. Muitos fungos e bactérias podem ser utilizados para desempenhar um papel positivo para o homem, naquilo que chamamos de aplicações biotecnológicas. Exemplos disso são a produção de alimentos como pães, iogurtes e outros produtos fermentados, ou até mesmo produtos industriais, como antibióticos, hormônios, biocombustíveis e muito mais. Para que tudo isso seja possível, é importante aprender a cultivar e manipular esses micro-organismos conforme o nosso interesse. O cultivo de micro-organismos em laboratório é tradicionalmente obtido através de meios de cultura, que são soluções de nutrientes que fornecem a base necessária ao desenvolvimento do organismo. Os meios de cultura podem ser líquidos ou sólidos, dependendo da presença ou não de agar, um polímero extraído de algas marinhas que dá consistência ao meio de cultura. O cultivo dos micro-organismos em laboratório pode se dar de inúmeras formas. Uma abordagem comum é retirar uma amostra de um lugar de interesse e transferir os micro-organismos deste lugar para um meio de cultura sólido, contido em placas de Petri. O processo tem que ser feito com a utilização de utensílios esterilizados. Após a transferência, é necessário dar tempo para o micro-organismo se adaptar ao novo habitat e se multiplicar, formando as colônias no meio de cultura. O grande problema é que a maioria dos organismos ele não se adapta no novo ambiente. Os microbiologistas têm desenvolvido técnicas de cultivo por mais de 125 anos. Ainda assim, cultivar um micro-organismo permanece um grande desafio para a microbiologia moderna. A incapacidade de cultivar micro-organismo reduz muito o entendimento e a possibilidade de uso desse micro-organismo. Por exemplo, já foi demonstrado que uma bactéria não cultivada da família Clistesenelaceae pode estar relacionada à capacidade de uma pessoa de se manter magra. Logo, seria muito importante e muito benéfico conseguir compartilhar essa bactéria entre todas as pessoas interessadas em emagrecer. Porém, para que isso seja possível, é indispensável que a gente consiga cultivar a bactéria em laboratório. O grande empecilho no cultivo é a mimetização das condições às quais essa bactéria ou esse micro-organismo está adaptado. Ou seja, é conseguir fazer no laboratório a reprodução de todas as características que ele precisa para se desenvolver. A composição nutricional do meio de cultura é um dos principais fatores que determina quais micro-organismos são capazes de se desenvolver. Contudo, outras características também são de grande importância, como a temperatura, a acidez, o tipo de atmosfera e pressão, a ocorrência de luz, entre vários outros fatores. Cada micro-organismo apresenta uma necessidade especial em relação a todos aqueles fatores. Então, por exemplo, tem micro-organismos que só crescem em temperaturas próximas a 100 graus Celsius, quando a água está fervendo. Esses são chamados de hipertermófilos. Existem outros que precisam ficar longe do oxigênio e existem uns, por exemplo, que precisam de luz, porque fazem fotossíntese num processo bem similar às plantas. Por causa de toda essa diversidade, hoje já existem milhares de meios de cultura já desenvolvidos. Conhecendo as necessidades e comportamentos específicos de um micro-organismo, é possível desenvolver meios de cultura especiais, como os meios de cultivo seletivos, elaborados para promover o crescimento preferencial de determinados grupos microbianos, ou meios indicadores, elaborados para indicar alguns processos fisiológicos, como exemplo o consumo de determinada substância. As razões pelas quais um grande número de micro-organismos não cresce no laboratório, elas permanecem bastante desconhecidas. Enquanto algumas pesquisas avançam, se descobrem algumas peças que ajudam a gente a fechar esse quebra-cabeça. Por exemplo, alguns estudos mostram que substâncias produzidas por uma espécie de micro-organismo, como pequenas moléculas chamadas sideróforos, podem ser a chave para o crescimento de outra espécie de micro-organismo. Por isso, crescê-los separadamente torna o cultivo inviável. Além disso, muitas outras características do ambiente natural são praticamente impossíveis de serem recriadas no laboratório.
Para superar esse problema, estão sendo desenvolvidas técnicas de incubação in situ, que visam cultivar o micro-organismo no local de origem, com a utilização de aparatos semipermeáveis. Eles possibilitam a passagem de substâncias químicas, mas não de micro-organismos, mantendo-os aprisionados. A incubação in situ tem promovido um grande aumento na capacidade de cultivar os micro-organismos. Após o estabelecimento do meio de cultura, sob a influência do ambiente, alguns micro-organismos mudam de estado fisiológico, se tornando domesticáveis. Ou seja, eles não dependem mais das condições originais para se manter e proliferar. Com os avanços científicos e tecnológicos, se esperam que mais técnicas sejam desenvolvidas. Novos micro-organismos podem representar avanços biotecnológicos, melhorando a vida das pessoas.